Hoje a gente começa uma jornada por Hebreus capítulo 11, sabe? A famosa galeria dos heróis da fé. E o primeiro personagem que a gente encontra não é um rei, não é um guerreiro, é um simples pastor. E já começamos com a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. Por quê? Vamos combinar. Numa cultura que muitas vezes se contenta com tá bom assim, com o mínimo necessário, o que a primeira história de fé da Bíblia tem a dizer sobre buscar a excelência? Pois é, a resposta não vem de alguém famoso, de um profeta, vem de Abel, um cara que teve o seu legado inteiro definido pela qualidade daquilo que ele entregou. Então vamos mergulhar fundo nisso. Para a gente entender bem a história de Abel, primeiro a gente precisa voltar no tempo e entender o mundo em que ele vivia. E olha, o cenário era um baita desafio. Tá aí. Esse reciclo é a base de tudo. E a palavra-chave aqui que a gente não pode perder de vista é superior. Não foi só uma oferta, foi uma oferta melhor. E foi essa pequena, mas gigante diferença que definiu tudo. Pensa só na cena. O mundo era novo, recém-marcado pela queda. Não tinha um manual, sabe? Um passo a passo de como adorar a Deus. E para piorar, Abel não só sentia aquela pressão de ser comparado com o irmão, como ainda tinha que lidar com a hostilidade direta dele. Com certeza não era um ambiente fácil para querer fazer algo excelente. E aqui, o contraste fica gritante. Caim trouxe uma oferta, cumpriu o protocolo, fez o suficiente. Já Abel trouxe o melhor que ele tinha. Não eram só os primeiros animais, mas a gordura deles, que na época era a parte mais nobre, a mais valiosa. Uma oferta representava o suficiente, a outra, a excelência. E agora a gente chega no ponto central. A história não é tanto sobre o que foi oferecido, mas sobre o porquê. A qualidade do que eles levaram era, na verdade, um espelho do coração de cada um. E uma coisa muito interessante é que o reconhecimento de Deus, esse selo de justo que Abel recebeu, não o livrou da morte. Não foi sobre isso. Foi sobre imortalizar o exemplo dele. A aprovação de Deus validou o padrão que Abel estabeleceu e fez essa história ecoar por milênios. Então, o ponto crucial é este. A oferta não foi um ato isolado. Foi a manifestação visível, palpável, de uma convicção que vinha de dentro. A fé, a integridade, a devoção de Abel se tornaram concretas naquele gesto. E dá pra gente ver o caráter de Abel em 3 pilares. Primeiro, discernimento. Ele sacou que a intenção valia mais que o ritual. Segundo, coragem silenciosa. Diante do conflito, a resposta dele não foi uma discussão, foi uma oferta melhor. E terceiro, integridade. Ele manteve o padrão dele lá em cima, mesmo sozinho, mesmo sob pressão. E essa frase, nossa, ela resume tudo de um jeito perfeito. Abel não entrou em debate. Ele não tentou provar que estava certo com palavras. A resposta dele para a mediocridade e para a hostilidade foi simplesmente excelência. A excelência foi o seu argumento. Beleza, mas e aí? Como é que essa história de milhares de anos atrás conversa com a gente hoje, no nosso dia a dia, no nosso trabalho? Vamos ver. No mundo da programação, existe um conceito chamado código limpo. É um código que é super bem escrito e organizado por trás das telas, mesmo que o usuário final nunca vá ver aquilo. Abel ofereceu a gordura, a parte excelente que ficava escondida. A lição aqui é essa: a busca pela excelência é fazer o melhor, mesmo nos detalhes que ninguém está fiscalizando. Porque a qualidade é para Deus, não só para o público. A fé de Abel também nos força a olhar para a nossa motivação. Antes de começar um projeto, uma tarefa, qualquer coisa, vale a pena se perguntar: por que eu estou fazendo isso? É só para cumprir tabela, para alguém ver? Ou é como uma oferta, com a melhor intenção possível? A intenção vem antes da ação, e ela define a qualidade de tudo. E numa era de tanto barulho, de debates que não levam a lugar nenhum, o exemplo de Abel é fundamental. A lição é focar nossa energia não em discussões, mas em entregar um trabalho tão bom, tão íntegro, que o resultado fale por si só. Ele se torna um testemunho mais poderoso. Isso nos leva à nossa conclusão, ao impacto que a vida e a oferta de Abel tiveram e ainda têm. Olha, se tem uma coisa que a gente precisa guardar dessa história toda, é esta. A jornada da fé não começa com milagres gigantescos ou atos heróicos espetaculares. Ela começa com a decisão, simples mas profunda, de oferecer o nosso melhor em tudo que a gente faz.
A gente sabe que a história de Abel lá em Gênesis termina de forma trágica. Ele é morto pelo próprio irmão. Mas a história do legado dele, essa é uma outra história. E essa é a verdade poderosa de Hebreus 11. O sangue de Abel clamou da terra? Sim, mas foi a sua fé, expressa naquela oferta excelente, que continua falando, atravessando os séculos. Um testemunho silencioso, mas eterno. E no fim, a pergunta que fica não é sobre Abel, é sobre nós. No trabalho, na família, na vida, a qualidade do que a gente entrega é a nossa oferta. E a questão é, o que essa oferta está dizendo?